E aí esse texto sobre lendas, desde o início eu imaginava que ele fosse como uma grande fantasia, uma coisa mitológica, um caos contado por uma avó numa noite, assim, ao redor do fogo e tal. Então esses personagens são muito da imaginação. Esse espetáculo estava sendo montado há uns 5, 6 anos antes, mas com bonecos tradicionais. Então espuma, isopor, argila na confecção para base, papelagem, enfim. Eu percebi que essas histórias não eram para ser contadas com características mais realistas. Os bonecos do espetáculo Cobra Grande foram construídos basicamente em duas técnicas. Técnicas para empanada, técnicas mistas, para empanada, retábulo, e bonecos de balcão. O material básico dessa construção de vários dos bonecos são os porongos, também conhecido como cabaça. A nação indígena Guarani é aquela que dá origem ao mate, ao chimarrão, que é costumeiramente, tradicionalmente tomado numa cuia feita de porongo. Então eu queria também trazer esse material histórico, que tem um largo uso pelos indígenas, mas também pelas comunidades rurais. Os bonecos foram feitos a partir de um planejamento, mas esse planejamento ele foi feito muito em função dos materiais, das formas e das texturas destes materiais. Eu comecei a estudar as formas e eu sempre fui encantado por porongo desde a minha infância. Então o simples fato de trabalhar com ele numa ou noutra posição já muda tudo. Então a partir daí eu comecei a estruturar os personagens. E também se construiu um mecanismo auxiliar, os pés dos bonecos, que foram feitos em madeira, projetados e executados em madeira, para que tivesse uma certa estabilidade nos bonecos. Comecei a fazer essa confecção geral, assim, e logo percebi a dificuldade de resistência do material. Então ele é um material que você não pode pregar, você tem que ter muito cuidado para cortar, você tem que ter muito cuidado no manuseio, porque se ele bater ele quebra. E aí eu decidi que todos eles teriam mecanismos, um conjunto de itens com os quais você anima uma parte onde não está diretamente sua mão. Então você move sua mão com um puxador, por exemplo, e ele vai mexer alguma coisa que o público não vê nem a sua mão mexendo. E eu não queria também que os bonecos mexessem todos eles a mesma coisa. Todos mexem a boca, ou todos mexem o olho. Cada um mexesse uma coisa que fosse uma surpresa. A pintura dos bonecos do espetáculo Cobra Grande foi feita assim a partir de uma pesquisa de elementos visuais da cultura indígena. Então, algumas pesquisas sobre as pinturas corporais, também alguns elementos gráficos que são utilizados ou na cestaria ou na cerâmica. Também remete a elementos relacionados à natureza, mas essa pesquisa não se preocupou, assim, não teve como referência uma etnia determinada. E aprimorar os mecanismos. Então foi meses, porque depois que vi assim, funciona, até chegar ao resultado de fato, isso tem um longo processo. Eu criei alguns desenhos mais esquemáticos, né, uma proposta mais esquemática do que seria essa ideia da pintura, desses adornos, né, da pintura. Então, como fazer a partir do mesmo processo, da mesma ideia geradora de movimento, para que unifique a linguagem, fazer com que coisas muito distintas funcionem. A maioria dos bonecos tem tons amarelos, ocres, até tons terrosos, que é a pintura base, com exceção de um dos personagens, que representa o espírito, o grande espírito, então que se escolheu o tom
de azul, tons de azul. E um boneco especial, que é um espírito que é invocado, que é o Nhandejara, ele aí sim, ele é todo mecanismos, porque ele tem 6 mecanismos embutidos nele, cada mecanismo tem uma função. Então são adornos, né? Ou adornos mais sinuosos ou mais geométricos, para estabelecer as diferenças entre os personagens. É um boneco e que serve a um universo simbólico, digamos assim. Ele não vem com uma imagem já pronta. Ele é meio que uma imagem do sonho, ele é um personagem mitológico, que tem uma forma que não é a forma humana, é a forma do próprio objeto que serve a isso. Eu utilizei uma técnica que é meio recorrente no meu trabalho, que eu tenho usado em mais de um espetáculo, que eu não sei designar o nome, mas eu chamo assim, extraoficialmente, digamos assim, de pontilismo. A ideia de trabalhar esses pontos é uma ideia digamos assim, de contorno descontínuo. Eu tive uma infância toda ela no meio rural, numa comunidade muito pobre, assim, e não tinha energia elétrica, nem água encanada. E a gente construía os brinquedos. Então, por exemplo, para andar sobre, né, os carrinhos, a gente fazia do zero. Esses mecanismos todos me impressionavam muito. Eu comecei a fazer adaptação para os bonecos. É simples. Eu, desde muito pequena, convivi com a minha mãe e com a pintura, porque a minha mãe era professora e, além de dar aulas, ela também tinha uma produção artesanal, seja costurando, seja bordando, ou seja pintando. Então, muitas dessas coisas eu aprendi estando do lado dela, convivendo com ela, desde muito criança, e que uso até hoje. A primeira grande dificuldade que teve que ser superada, porque senão nada ia adiante, é compreender o material e saber respeitar ele, usar a forma dele, e ele é perecível, então ele tinha que estar desde o processo de confecção bem acondicionado. Muitos desses bonecos tiveram que ser refeitos, né? Ou porque quebraram, ou porque, apesar do tratamento, as traças e ou fungos, sei lá, acabaram atingindo esses bonecos, né? Então, ao longo dessa trajetória, desde 2006, alguns desses bonecos tiveram que ser refeitos parcialmente e outros praticamente refeito todo. Eu acho que a Miboiguaçu, que deve ter chegado aí. Eu acho que o espetáculo Cobra Grande representa tem uma importância significativa na trajetória do grupo, justamente porque é um espetáculo que pesquisa essas linguagens de construção de bonecos com materiais pouco usuais. Então eu queria, de algum modo, dar relevo para esses materiais, mas ligar também com essa questão da relação que eles têm com as lendas. São lendas indígenas, algumas indígenas pré-colonização europeia, outras já posterior. E essa busca de um caminho originário, eu acho que não é uma busca desafiadora, uma busca difícil, mas é também prazerosa. E isso também vai se fazendo, historicamente se fazendo, né? É claro que não é um caminho linear, nem um caminho progressivo. Eu acho que é um caminho de circularidade, de idas e voltas. Então eu queria que eles estivessem presentes, eu queria homenagear esses materiais.
E aí as dificuldades que foram encontradas no caminho para tornar eles cênicos e convincentes, e eles não aparecer, tá usando taquara, tá usando porongo, não. As pessoas veem um boneco, veem um objeto, veem cenografia.